primeira vez? Sério? É. Tá. Boa noite. Sejam bem-vindos. Francisco, Adriana. Francisco, Adriana. É o seguinte, hoje a gente sempre procura, vocês sabem, a gente sempre procura saber o assunto do grupo de estudo, né? E hoje o grupo de estudo foi sobre um livro de Ramatiz. Ramatiz, pessoal, é o seguinte. O médium que recebe essa entidade é Ercílio Mais, tá? Já deve ter morrido. Esses livros são muito antigos, como eu, assim. Eu li esse livro. Esse livro acho que era da tua tia. Não é de Caxias, tua tia? Não sei como é que eu estava lá. Deixa eu só ver aqui. Ercílio Maia ou Ercílio Mais. M-A-E-S. Esse livro eu lia quando eu tinha... nem me lembro mais. Faz 30, 40 anos atrás. Ele faleceu no ano que eu nasci. Ercílio Mais? Nasceu em 1913. Quem é João Ensinaram? Não sei. Caxias, 1985. Tá. Eu, na minha vida, assim, que eu estudava a espiritualidade, os livros que eu lia naquela época, na década de 80, na década de 70, 80, 90, muitos livros, eu lia os volumes que eram de Ramatiz. Ramatiz é uma entidade, pessoal, que ele não pertence ao planeta aqui, ele encarnou nas últimas vidas na Índia, e ele se manifestou, inclusive existem centros espiritualistas chamados Ramatiz. Os espíritas não aceitam, um monte de gente não aceita Ramatiz porque ele baixa o pau em todo mundo. Ele é um cara, ele é um espírito que vem de uma forma holística, assim, ele não tem uma linha específica. Assim como nós não temos uma linha específica. Tá? A nossa linha é toda, que a gente pode abraçar. Mas, um detalhe importante, Ramatiz é o único ser que trouxe para nós, de uma forma direta, a mudança interna. O fato da reforma interior, aquele papo todo. Porque seja qual for a doutrina que vocês estudarem, que vocês lerem, até o próprio Espiritismo ele fala sobre, ele não dá tanta ênfase a essa reforma interior, essa mudança interna, como Ramatiz e nós aqui da Micaelos, através das entidades que vêm através de nós. O budismo fala sobre um monte de coisa ligada à conduta do ser, mas não é específico, assim, de uma forma prática que as pessoas estejam lá ouvindo e entendendo a coisa. Então hoje foi perguntado o que se deveria falar, e os mentores indicaram o Sublime Peregrino. Olha aqui o que tem, os livros de Ramatiz é pergunta e resposta, né? É parecido com os livros do Espiritismo, o livro dos Espíritos, o Evangelho, né? O livro dos Espíritos especificamente, que pergunta e resposta, o Evangelho não. O Evangelho não tem pergunta e resposta. Então ele trouxe aqui. Todos têm que entender que a nossa sociedade é uma sociedade especificamente mais ligada ao cristianismo. Então dá muita ênfase a Jesus, tá? Mas nós temos que ter um pensamento global, não pensar só em Jesus, pensar em seres avatares, tá? Para quem não sabe, Avatar não é o nome do filme, tá? O filme que tirou o nome Avatar. Avatar é um ser que vem à Terra para ensinar nos ensinar a verdade evangélica no aspecto do amor, no aspecto da fé. Bom, tudo que vocês sabem a respeito daquilo que a gente sempre fala aqui. Então Buda trouxe coisas incríveis, já foi predestinado. Krishna 5.000 anos atrás. Rama, antes de Krishna. Né? E aí vai. Mahatma Gandhi. E aí vem, eu diria, vários seres que vieram ao mundo para nos trazer
Aí a humanidade cria religião em cima dos seres. Os seres não vieram criar nem fundar nenhuma religião. Eles vieram trazer o conhecimento para nós. Oi? Tudo bom? E, no caso, hoje vamos falar sobre Jesus, porque os mentores disseram para falar sobre Jesus, e eu vou ler o que os mentores disseram para ler, tá? Eu nem sei o que é, nem lembro mais, porque eu li há 40 anos atrás, quer dizer, não vou me lembrar. Então, por licença que eu vou ter que botar meus óculos, eu já sou velho. E... Não posso me oferecer por isso. eu já estou fazendo tudo, nem trouxe, que nem fazia antigamente. Então a pergunta, veja bem pessoal, eu quero que vocês entendam, se algum de vocês for ler o livro de Ramatiz, vocês entendam que não é que a gente aprove 100% do que ele diz, tá? Que tem muita coisa contraditória ali, que não ficou bem esclarecida, principalmente na vida do planeta Marte, um livro que ele escreveu. Eu li esse livro. Na época, não tinha uma possibilidade de saber se o planeta Marte tinha gente ou não tinha marciano ou não. Então ficou meio estranho isso aí. Na minha opinião, esse livro seria uma revelação de uma sociedade perfeita, daquilo que o planeta Terra deveria ser. Ou era uma vida espiritual no planeta Marte. Não se sabe, não ficou muito afirmado esse tipo de situação. Eu vou ler agora isso aqui. Chico, é Sublime... O Sublime Peregrino. E tem vários livros dele, de Ramatiz, Elucidações do Além, Fisiologia da Alma. Fisiologia da Alma foi um livro que me fez eu virar vegetariano, digamos. Não vegetariano, semi-vegetariano, né? Que fala sobre a carne, os males da carne, no aspecto geral. E que eu fiquei vegetariano mesmo foi há 30 anos que a gente ficou totalmente Esse vegetariano. livro tem para comprar tanto novo quanto usado. Sim. Usado tem por R$15. Dá até para comprar para pôr aqui, né? Mas eu acho que não tem nada de Ramatiz aqui na biblioteca? Tem Ramatiz. Eu só não É sei nosso se mesmo, né? Tem esse aí. Tem vários aí. Eu vou já defendendo, eu vou pedir um para mim. Eu acho que não. Pedir um para mim. Bom, olha aqui, ó. Então a pergunta. Não sei por que essa pergunta, e vou ver por que agora. Jesus, a pergunta é: Jesus sempre recebeu o apoio e a adesão dos seus contemporâneos da Galileia quando iniciou suas prédicas evangélicas? A pergunta, a resposta. Putz, a resposta é tudo isso aqui, ó. Eu perguntei para o meu Deus se é para ler tudo, ele disse que sim. Só que se prepara. Só repete a pergunta que eu me perdi. Se Jesus teve apoio dos seus contemporâneos, aqueles que estão ao redor dele ali, em termos né, os palestinos, né? Tá. Bom, mudam-se as épocas, mas os homens se repetem. Isso aí não tem nem dúvida. Porque a Terra ainda é uma escola de educação primária, cuja turma aprovada no aprendizado do ABC é imediatamente substituída por outro contingente de almas analfabetas e, portanto, nas mesmas condições espirituais dos aprovados anteriormente. Aliás, o próprio Jesus queixou-se de que ele viera para os seus e eles não os reconheceram, justificando perfeitamente o aforismo: santo de casa não faz milagres, coisa que tornaria a acontecer hoje caso ele retornasse à Terra para cumprir tarefas semelhantes. Acabei de me lembrar do meu pai. Quando meu pai dizia, quando a gente estava no início da Micaelas aqui, ó, 500 anos atrás, e a gente se dedicava para Micaelas, meu pai dizia assim: não dá uma de Jesus Cristo, que hoje em dia eles matam muito mais rápido. Né? É complicado, né? Iniciando a sua jornada messiânica, o Mestre Jesus foi alvo de entusiasmos e de zombarias, de respeito e sarcasmo, de elogios e censuras, imagina, né? Igual hoje, de admiração e hostilidade. Os gozadores, os egoístas, os hipócritas de todos os tempos também estiveram presentes na sua tarefa de libertação espiritual do homem e, sem dúvida, ainda hoje estariam novamente na sua segunda vinda. Os mais irreverentes da época consideravam Jesus um indivíduo hábil, esperto e talentoso, que seduzia as mulheres jovens enquanto usufruía a fortuna das viúvas ricas. Olha aqui. Os risos de mofa, que eu nem sei o que é mofa, ou mofa, não sei, os ditos ferinos, o sarcasmo e a censura circulavam em torno dele, desafiando-lhe a tolerância e a resignação. Entre os seus próprios seguidores havia os
pusilânimes, traidores e aproveitadores, como suele acontecer nos movimentos políticos e nas revoluções sociais. Ele está simplesmente falando que existe hoje, como sempre existiu nesse planeta. Para a maioria dos maledicentes, Jesus não passava de profeta dos vagabundos, pois a perfídia, como a peçonha da serpente, que se renova a cada mordedura, também lograva infiltrar-se entre os seus discípulos e simpatizantes. Os mais débeis afastavam-se temerosos ante a primeira ameaça do sinédrio e os interesseiros desistiam ante o insucesso financeiro do movimento cristão. Toda a história se repete. Certas vezes, ao surgir na curva do caminho principal que se estreitava depois na rua pedregosa principal de Nazaré, voltando de suas pregações junto ao Jordão, Tiberíades ou adjacências, e cercado pelos pescadores, homens do povo, viúvas, mulheres de todos os tipos e condições sociais, então os velhos rabis tomados de cólera sagrada recebiam Jesus com essas palavras todas. Eu não sei o que é, isso é da época da década de 40, isso aqui, né? Apodos e vitupérios, deve ser coisa ruim. Batiam-lhe as portas da sinagoga à sua passagem, num protesto vivo contra as suas ideias e ousadia de contrariar os preceitos de Moisés, em troca de aforismos e ensinamentos subversivos à religião do povo. Eram velhos sacerdotes ainda submetidos às regras dos manuscritos ortodoxos e não se reconciliavam com a pregação livre e talentosa de Jesus. Os seus protestos senis combatiam a ideia imortal que vicejava a luz do dia sobre a palavra mágica do jovem pregador de Nazaré. Desesperados, empunhavam no recinto da sinagoga maçudos e envelhecidos pergaminhos para justificarem suas prédicas ortodoxas e dogmatismo de suas palavras vazias. Os fiéis entravam e saíam do santuário local tão ignorantes como viviam todos os dias, à semelhança do que ainda hoje ocorre com os crentes modernos que fazem nos templos religiosos exposições de modas ou apenas demonstração de fé para efeito de conceito público. O Rabi Jesus era portador de ideias revolucionárias, explicando a existência de um Deus incompatível com a obstinação, o fanatismo e as especulações religiosas dos judeus. Isso era a subversão de todos os costumes religiosos e tradicionais do passado até a abdicação da virilidade judaica, pois ele chegava a aconselhar a não violência contra os romanos. Tá, tem um monte de coisa para ler, mas só até aqui. Alguém tem alguma pergunta? Não? É o seguinte, pessoal. O que a gente preconiza sempre? A gente preconiza que não existe religião. Que religião é uma criação da humanidade. Que toda a verdade foi desviada. Tudo. A verdade, aí as pessoas vão dizer, mas qual é a tua verdade? A minha verdade é o amor. A minha verdade é tudo aquilo que a gente faz para melhorar internamente, para fazer uma diferença na sociedade, de ajudar aqueles que precisam de nós. Nós, sinceramente, pessoal, nós devemos ser assim no nosso dia a dia, na busca sempre de espreitar na ajuda para alguém. Essa ajuda não precisa vir só de coisas materiais, ela pode vir de várias formas, num conselho, num carinho, né? Eu sou médico, para quem não sabe, eu sou médico pediatra há 42 anos. Hoje mesmo eu atendi um monte de gente e toda vez que entra uma pessoa no consultório, só o fato de tu tratar bem, só o fato de tu tratar de uma forma simples, normal, assim, tu já é bem quisto, né? É uma coisa impressionante isso. Como meus coleguinhas, infelizmente, são arrogantes, etc., você sabe, Muitos, né? não todos. Hã? Muitos, não todos. Muitos não todos. Aqui tem uma colega que não é, a também é médica. Então, só o fato de tu respeitar a pessoa que está ali precisando de ti, né? No fato eu como pediatra, tu já nota a diferença. Bom, até a faxineira ali da clínica que eu atendo aqui em Santa Cruz, a forma como a gente lida com as pessoas, de forma somos iguais na realidade, né? Tu já é tratado de outra forma. É incrível, parece que as pessoas já estão acostumadas a levar patada. Então quando alguém trata bem, meu Deus do céu, criatura. Então eu noto isso no dia a dia, eu noto isso a toda hora. Isso já é uma prova de amor para com todas as pessoas. A gente tem essa noção. Vocês viram o que ele disse até aqui? Jesus veio de uma forma, de uma mensagem pura,
sublime, incrível. E as criaturas se viram prejudicadas com isso. Por quê? Porque eles viram que ia mexer com todas as realidades religiosas de cada um. Os religiosos de uma forma, os romanos de outra forma. Os romanos ficaram com medo que Jesus tomasse conta do povo e se revoltasse e eles perdessem o reinado deles. Uma coisa que... E eu me lembro de uma cena de um dos filmes de Jesus que o cara disse para o outro assim: Jesus não veio aqui por causa de romano, Jesus não veio aqui por causa disso, daquilo. Jesus veio aqui pelo amor, veio aqui nos ensinar a humildade, a compreensão, o carinho, o respeito, a caridade. Jesus não veio aqui para... Não, ele veio com uma mensagem muito maior do que além da nossa história do momento, muito além daquele ano que foi o primeiro ano da existência ali do nosso ano cristão, entre aspas, que foi criado. Então esse é o ponto crucial. Foi uma mensagem de uma forma profunda, simples, verdadeira, mas que as pessoas não conseguiram até hoje entender. Muitas pessoas não conseguiram, porque se cumprisse aquilo, a evolução do indivíduo seria grandiosa. Se a gente ouvisse as palavras daqueles que vieram para nós, vieram revelar, Deus mandou mensagens, manda mensagens, vai mandar mensagens, porque Ele é persistente. Eu já tinha mandado tudo, eu não teria essa paciência que Ele tem. Ele e ela, estou falando de Deus como Ele, mas não vamos colocar aqui como Ele. Mas a gente sempre tem que ter esperança na humanidade, mesmo que a humanidade a gente veja momentos bonitos, momentos lindos e muitos momentos horríveis, como tu está vendo na televisão, de pessoas matando crianças, de pessoas matando mulher, matando uma pessoa porque briga com a outra, puxa do revólver e mata por nada, por coisas fúteis, por coisas banais. Então são pessoas que têm um limite de tudo, de não entender por que está ali, de não entender o resto. É isso que a gente luta aqui na Micaelos, explicar para todo mundo qual é o sentido da nossa existência, o que nós estamos fazendo aqui. Teve uma pessoa extremamente católica, uma pessoa que é tão católica que ela fica lá do lado do padre, que ela lê na hora da missa, ela vai lá na frente, olha só. E essa pessoa já idosa, e eu imaginei que essa pessoa, uma pessoa, não vou dizer que uma pessoa boa, mas ela um dia chegou para mim, para a Adri, e disse assim, eu fiquei pasmo com aquilo. Ela chegou para mim, eu acho que eu falei já para vocês, mas eu vou repetir que é importante. Como é que ela disse? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Mas ela me perguntando qual é o sentido da vida, uma pessoa, entre aspas, carola, mas ela não descobriu isso na religião dela, qual é o sentido da vida? Pelo amor de Deus. Na hora... É que o sentido da vida não tem a ver com religião. Deveria até ter, de uma certa forma. A religião deveria ensinar qual é o sentido da vida, pelo menos isso, no mínimo isso. A gente pensa. O sentido da vida, disse para ela, é a mudança interna, é tu mudar internamente, tu poder amanhã ser melhor do que hoje, o teu caráter, evoluir a tua moral. Aí a Ada até depois disse para ela, por que tu disse para ela que o sentido da vida é o amor? Como a gente sempre fala, pessoal, que tudo que vocês estão vendo, tudo que vocês estão vendo, tem o sentido de amor, é amor. Deus criou tudo isso, Deus nos criou para que a gente tenha a possibilidade de deixarmos de ser cegos e conseguirmos ver a realidade divina. Enquanto o ser humano ficar olhando para baixo e não para cima, isso que eu estou falando é simbolismo, que não existe baixo e em cima, é apenas simbólico. Eu quero dizer, enquanto que o ser humano está olhando os seus corpos astrais, mental inferior, você sabe dentro da teosofia o que é, o corpo astral é o corpo dos defeitos, das emoções e sentimentos, que é o corpo dos defeitos, e o mental inferior ele seria o corpo da mente, a mente objetiva. Eu estou usando meu corpo mental inferior. Meu corpo mental superior em diante já é os corpos já é a divindade, assim dizer. Enquanto nós estivermos olhando só para as emoções, com a raiva, com o ódio, o egoísmo, tudo que vocês sabem, e não olhar para o lado divino, enquanto eu não conseguir vislumbrar em mim a luz divina, eu não vou entender nada.
Eu posso ficar aqui nessas reuniões da própria Micaela, do Centro de Espírito, do Centro de Umbanda, de qualquer igreja, e não conseguir entender, porque eu preciso do quê? Eu preciso ter uma determinação do que realmente eu quero para mim. Eu, pessoal, eu vou dizer um segredo para vocês. A Adri sabe disso. De um tempo para cá, eu tenho tido uma força muito grande, muito poderosa, assim, que eu sinto, de dizer assim, puxa vida, as pessoas têm que ver a realidade. Eu estou invocado com essa cegueira da humanidade, então eu quero fazer mais, eu quero mostrar mais. Eu, quando li os livros, quando eu era adolescente, quando eu era adulto jovem, principalmente adulto jovem, adolescente eu ainda não era, eu estava ligado em outras coisas, ali de filosofia, de blá blá blá, Gibran caiu Gibran, o profeta, naquela época. Mas quando eu comecei a estudar o Espiritismo, que eu comecei a estudar com 19 anos, que eu li o Livro dos Espíritos, que eu comecei a entrar em outras linhas, que eu chegava, como eu disse para vocês, ler vários livros, eu estou meio parecido agora, está cheio de livros do lado da minha cabeceira ali. Primeira coisa que eu pensava, e que eu tento dizer para vocês, vamos aprender, vamos ler e vamos espalhar. Porque as pessoas, em geral, elas não pensam em nada disso. A vida não permite isso. A vida, ela exige de ti a sobrevivência. E hoje em dia, muito mais ainda. Multiplicou a sobrevivência. O trabalho é a nossa prioridade porque a gente tem que existir, tem que sobreviver. Só que isso consome muito a nossa existência. Tu tem pouco tempo para te pegar e ler alguma coisa, para te pegar e dar valor a alguma coisa. Então, a própria vida terrena é uma vida difícil, é uma vida que coloca um monte de obstáculos para tudo isso. Isso faz parte do caminho da evolução também, de tu olhar as pessoas que estão errando, de tu olhar as pessoas que são cegas perante esse conhecimento majestoso que é o conhecimento divino, o conhecimento do ocultismo. Tu tem que entender que é o caminho delas. E o nosso também. Não estou aqui tirando o meu da história. Eu estou lá na academia aqui, aí eu fico vendo uma moça, bonita, linda moça, mas ela só se olha no espelho, e ela só tira foto dela mesma e fica olhando, e eu fico pensando, o que ela pensa? Entenderam? Dá vontade de pegar uma criatura dessa e dar uma sacudida nela, mas não vai adiantar, porque ela não vai entender, porque a consciência dela é uma consciência limitada. Então, quando eu digo a vocês que o despertar é uma coisa importante, e o que é o despertar? É quando tu te toca de quem tu é nesse universo infinito. Tu te toca o que tu está fazendo aqui, porque nós somos pequenos, muito pequenos. O planeta Terra é quase nada nesse universo infinito. Mas nós somos pequenos, mas nós somos divinos, mas nós temos um predestinamento que é voltar a Deus. Nós viemos de Deus e voltamos a Deus. De onde é que é essa palavra, essa frase que eu estou falando? Hermetismo, Hermes Trismegisto. Tem no livro do... Olha o livro que eu estou lendo aqui. Não é o Carvalho. Homos Hermético. Acho que é o Homos Hermético. Sim, esse é o Homos. Que é o conhecimento antes do Egito. Vem do Egito, mas ele existe antes ainda do Egito. Passou por Grécia, passou por vários lugares. Hermes Trismegisto trouxe para nós um conhecimento impressionante de milhares de anos, dizem que isso veio de Atlântida, do continente de Atlântida, da civilização Atlântida, se é que existiu, acredito que tenha existido, e dizem que isso veio, agora eu vou entrar numa área aqui que alguém pode duvidar, mas eu também não estou falando com certeza, pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando que é. Provavelmente o planeta Terra foi habitado por extraterrestres que vieram aqui ajudar a civilização na evolução e trouxe um conhecimento de milhares e milhares e milhares de anos. Tanto que provavelmente a nossa genética foi depurada por extraterrestres, provavelmente esse conhecimento ocultista veio de milhares de anos.
né? Ele só foi reajustado por avatares que vieram para mostrar à humanidade alguma coisa. Sim. Fala. Tem que terminar de ler isso. Tem que terminar de ler o livro. Onde é que eu estava? Me perdi agora. Assim, alguns dos seus parentes, vizinhos e amigos, aliando-se aos que possuíam interesses no prolongamento de uma situação de utilitarismo pessoal e acobertada pela falsa religiosidade, também não viam com bons olhos Jesus em suas pregações tão liberais, olha só, desprendidas dos preconceitos milenários. Ele contrariava a própria tradição do aconchego íntimo do santuário, uma vez que pregava abertamente em público junto aos montes e os lagos, enfraquecendo o poder religioso e a força sacerdotal centralizados nos dogmas religiosos. Veja bem, não existia igreja naquela época, hein? Vocês se lembram disso? Quando é que a igreja foi formada? Quantos anos depois que Jesus foi embora que a igreja foi formada? Quantos anos depois que Jesus foi embora que se criou a igreja? Essa é a igreja. Ninguém sabe, Tiago. Nunca foi relevante para mim. É importante. Vou ter que decorar. Por que é relevante? Por causa da história. Hã? Por ser parte da história. Não só por isso. Em primeiro lugar, a igreja foi criada 500 anos depois de Jesus. Os cristãos primitivos eram reencarnacionistas. Não tinha nenhum dogma esse que existe hoje em dia. Tá? Foi um cara lá, que eu esqueci o nome dele, se não me engano, foi o Constantino, que resolveu, tinha focos cristãos no que existia de mundo. Focos, não havia uma religião. Aí eles resolveram juntar tudo numa religião, que se criou a igreja, que se criou... Se apropriaram de Jesus. Se apropriaram de Jesus, que não tem nada a ver com religião nenhuma. Tá? Olha aqui, meus queridos, eu conheço o Vaticano, eu lá fomos no Vaticano. O Vaticano, pessoal, é só riqueza, é maravilhoso. Alguém já foi no Vaticano aqui? É extraordinário. É ouro, mármore para tudo quanto é lado. Nada a ver com Em termos de arte, A arquitetura é um espetáculo. É um troço que é impressionante quanto custaria. Bom, o Vaticano é um país, né? Aí vocês olham aqui, vocês estão no corredor, vocês não vê o fim do corredor e a obra para tudo quanto é lado, no teto, na parede. Aí aqui assim, olha que coisa louca. Aí no cantinho aqui, tem uma estátua de Jesus Cristo, só com ali, pobre, simples. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Juro, eu chorei, tá? Nem sei te dizer de quê. Eu chorei de decepção, chorei de tristeza, que o mundo está sendo iludido de uma forma estúpida. É frustrante, né? Frustrante, daquela suntuosidade. Na verdade, a sensação no Vaticano é de distanciamento do divino, não de aproximação. Tu não te sente acolhido, né? O altar onde o Papa reza, tudo bem, né? Que é o Papa, tudo bem que ele tem, entre aspas, teria que ter um destaque, enfim, mas ele fica no alto, fica cercado, fica não sei o que, uma coisa assim, tipo, que diminui os demais, entende? Não há uma coisa de irmandade, de fraternidade, né? Olha aqui o que eu vou ler aqui. Olha aqui o que eu vou ler aqui. Uma vez que pregava abertamente em público, junto aos montes, lagos, enfraquecendo o poder religioso e a força sacerdotal, centralizados os dogmas religiosos. Ouçam o que eu estou dizendo. A natureza era a sua única igreja, pois ele tanto pregava ao povo do cimo de uma colina, sobre a fronte de uma árvore, à margem de um rio, de um lago, como da popa de um barco de pesca. Os seus sermões eram claros, simples e sem mistérios, o que também não agradava aos sacerdotes que se sacudiam, sacerdotes de outras religiões. Não existia sacerdote católico. Nos púlpitos, agitando a atmosfera da sinagoga, olha que religião era na época, os berros de uma antiloquência deliberada sobre o público. Essa frase mostra os evangelhos apócrifos. O que são os evangelhos apócrifos?
foram os evangelhos no Mar Morto, em 1945, se não me engano, que descobriram, sem querer, vários vasos gigantes de barro, quebraram sem querer, descobriram evangelhos que tinham centenas e centenas de anos, são chamados apócrifos porque são contra a igreja, dizendo ali nos evangelhos, não são reconhecidos pela igreja, foram descobertos até em 2012 partes desses evangelhos, eles foram, no fim, passou por um monte de gente esses evangelhos, no fim foi acabar, hoje está na Europa lá, eles estão decifrando cada vez mais. Vocês falam uma questão, eles não poderiam ser contra a igreja, porque eles eram anteriores à igreja católica. Eles não são contra a igreja. Então eles não são reconhecidos pela igreja como... Por que eles não são reconhecidos? Por essa frase que eu acabei de dizer para vocês, que não existe parede, não existe a igreja. Jesus acabou de João Batista falar aqui, e os evangelhos falavam isso também, que eles falavam que não precisa ter religiões, não precisa ter, tem que ter a palavra divina, a palavra da verdade. Isso aí, imagina, vai uma afronta contra a própria igreja, então quer dizer que a gente não devia estar aqui, toda aquela riqueza. Tu acha que alguém vai querer que ouçam isso? Não, né? Então os seus sermões eram claros, simples e sem mistério. Aqui que não agradava. Tá. Era um contrassenso que um jovem sem aparatos sagrados nos templos e sem os estágios disciplinares do entendimento mosaísta, né? Em vez de se contentar com a modesta função de rabi, itinerante rabi, porque eles eram judeus, né? Expondo as soluções miúdas entre o povo, se pudesse eliminar as bases da Torá. Torá, você sabe o que é, né? O quê? Torá. É a Bíblia dos judeus. Não sabia. Não sabia. Eu vou te dar quantas vezes eu falei aqui. A Torá, tu vai ver um ritual judaico, ele vai pegar, vai abrir aquele baita troço ali, a Torá. Substituindo temas, preceitos e regras ditados pelo grande legislador que fora Moisés. O seu papel de rabi seria apenas o de... Rabi seria tipo um padre judeu, tá? Mais ou menos isso. Seria apenas o de explicar com mais clareza, ou mesmo sob um toque de sua opinião pessoal, os conceitos da religião dominante, mas sem deformá-los ou desmenti-los. Ademais, Jesus enfraquecia o mistério da religião, que alguns homens astutos, como as raposas, evitavam explicá-lo ao povo ignorante e tolo. Viu? Mantendo o povo ignorante, tu mantém o poder. Ensinava tudo muito fácil. Expunha em público as delicadas facetas da especulação iniciática dos templos e as mais completos tabus tornavam-se brinquedo de criança. A compreensão da imortalidade tornava-se cada vez mais simples entre o povo rude e inculto, que entendia facilmente o generoso rabi. Claro, ele ensinava uma outra coisa, né? Ele evitava as argumentações teológicas, as exortações áridas e quilométricas, nem apelava para os quadros estentóricos com o intuito de valorizar a sua oração. Descrevia o reino de Deus com as palavras e as imagens conhecidas por aquela gente simples. Eram símbolos da própria vida humana nas mais claras comparações objetivas. Aqui aludia ao grão da mostarda, à espiga dourada, ao trigo e ao joio. Ali aos talentos enterrados, ao fermento que leveda a massa, a pérola do grande valor, a rede e a pesca. A colar suas lições, seus apólogos e aforismos giravam em torno do filho pródigo, das bodas do filho do rei, do bom samaritano, e aí vai, né? Tudo muito claro, incisivo e comovente, fácil de ser divulgado pelos mais hábeis e letrados e compreendido pelos mais obtusos. Está no fim, graças a Deus. Mas repetimos, nem todos aceitaram Jesus, malgrado sua gentileza, ternura, sublimidade, pois naquela época os interesses humanos, tanto quanto hoje ainda acontece, dividiam as criaturas de conformidade com seus objetivos, egoístas ou paixões. O reino que o mestre pregava pedia de início a abdicação dos interesses egoístas, do utilitarismo do mundo, insistia na humildade, na cessão de bens em favor dos mais necessitados, coisa que não podia ser bem aceita pelos ávidos, cúpidos, especuladores, inimigos milenários de qualquer reforma social. Nem mesmo todos os galileus submetiam-se ao ensinamento de Jesus, pois não querendo prejudicar os seus interesses,
não se integravam no conteúdo evangélico que ouviam. Tudo são os interesses, né, como dizia o Brizola, os interesses, porque, né, eu me lembro, acabei de me lembrar de uma coisa que uma vez, do tempo que eu e a Adri víamos ao centro aqui para o trabalho, eu te lembro daquele cara que ele falou, né? A Adri chegou, começou a falar em doar para os outros, em ajudar, bababá, e um cara chegou e disse assim, ó, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer o bem, porque eu sou traficante. Se eu for fazer o bem, eu vou perder dinheiro. Dentro da lógica dele, ele está certo, né? Foi sincero. Pelo menos ele foi sincero. Ele foi sincero. Eu trafico droga. Eu não posso fazer o bem. Mas ele não... Ele não disse bem assim, mais ou menos. Mais ou menos assim. Eu não posso minha consciência pesar por causa disso. Eu vou perder dinheiro. Ah, tá, então tá. Então não entendi o que ele está fazendo aqui, mas tudo bem. Isso aí já faz muitos anos. Nem era aqui, era outro lugar. Mas eu queria trazer alguns pontos desse... Não sei se alguém tem algum questionamento, algum comentário. Eu tenho, mas não tem nada a ver com o tema, tá? Então guarda um pouquinho mais. Não, eu acho que tem alguns aspectos, além das questões que o Francisco já destacou, né, que basicamente o Francisco trouxe a essência das mensagens, né, de Jesus, enfim, que era o amor, que era o perdão, que era a tolerância, né, tudo que está faltando para nós como sociedade ainda, que a gente precisa semear nesse sentido. Mas eu acho que tem o fato de não estar ligado a nenhuma religião, a nenhuma igreja, de ser algo simples, né? A linguagem simples, isso é uma coisa muito importante. Nós temos uma profissão, nós temos uma formação que é cheia de termos técnicos, né? Então, se a gente quiser falar sobre uma doença usando os termos médicos, né, a maioria dos pacientes não vai entender o que a gente está falando. Então, a gente precisa conversar, né, abordar esse assunto, explicar para o paciente de uma forma que ele possa entender do que nós estamos falando. Então, eu não preciso usar termos médicos para mostrar que eu sei, né, ou que eu estou na posição de médica e coisa e tal. Então, da mesma forma, quando nós estamos conversando, né, com os nossos consulentes, quando a gente está falando sobre a mudança interna, quando a gente está falando sobre... A gente não precisa usar citações e termos, né, específicos do estudo da espiritualidade. A gente tem que falar do cotidiano mesmo, do dia a dia, daquilo que é o que a gente vive, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, assim. E às vezes a gente precisa retomar o mesmo assunto, né, a mesma situação, o mesmo desafio que é para aquela pessoa ou para nós mesmos, né, de alguma mudança, de eliminar algum defeito, de superar algum comportamento que a gente vem repetindo e não consegue se desfazer. Às vezes a gente precisa repetir a abordagem com outras palavras, com outros exemplos, com outras experiências, né, que em alguma dessas tentativas vai dar um clique, né? Então, às vezes a gente fala a mesma coisa de outro jeito e aí passa a fazer sentido, passa a fazer essa ligação, né, entre todas as nossas emoções, nossos sentimentos, que se permitem daí, né, desenvolver de outra maneira, tá? Então, acho que a linguagem também é um aspecto importante. Mas tem uma outra coisa, que a pergunta, isso tudo era uma resposta a uma pergunta que foi feita, né? Vocês lembram qual era a pergunta? Não, depois de tudo. Eu que tive Covid, vocês ficaram esquecendo. Como Jesus foi tratado, aceito, se ele tinha apoio, né? Se ele era reconhecido, né? Se as pessoas, tipo, todo mundo apoiava, concordava e reconhecia, né? E aí ficou citando vários comportamentos contrários, né? Alguns, tipo,
uns adoravam, outros detestavam, uns apoiavam, outros zombavam, né? Enfim, ele não era uma unanimidade e criou, né, inimizades, né, ou inimigos, enfim, né, em função de todos esses contextos de poder, de domínio, de uma série de coisas. E o que ele fez com isso? Qual foi a atitude de Jesus diante das críticas, das ameaças, ou enfim, das zombarias? Ele seguiu pregando. Ele seguiu. Por quê? Porque ele acreditava naquilo que eles estavam fazendo. Não tinha raiva, não tinha rancor, não tinha sentimento de vingança. A partir do momento que tu não tem isso, tu vai olhar com compaixão para aquela pessoa que não está compreendendo, que não está aceitando e vai seguir. Isso facilita bastante, né? Facilita muito. Mas a base, né, é que ele sabia, ele acreditava naquilo que ele estava dizendo. Aquilo fazia muito sentido. Quando a gente está, né, fazendo algo em que a gente acredita realmente, e isso não requer esforço. Né? Eu não estou dizendo aqui que no mundo físico a gente não precisa se esforçar para as coisas, não é isso. Sei que sair de casa, por exemplo, vir aqui para Micaelos para fazer um dia de atendimento, requer um esforço físico, né? A gente vai ter um dia que vai estar cansado, que vai estar com uma dor, que vai estar muito frio, que vai estar muito calor, que vai estar chovendo. Claro que tem esse esforço nesse sentido. Mas o que nos move, né, a naturalidade com quem a gente vai fazer isso, ou o fato da gente não duvidar que a gente precisa fazer, né? Não, eu vou lá porque é importante que eu esteja lá, né? É porque a gente acredita. Então a gente enfrenta, entre aspas, essas adversidades, né? Se tem algumas climáticas de distância, enfim, né? Mas porque aquilo faz sentido, porque aquilo é o que a gente acredita. Então, se a gente for esperar na vida para fazer o certo, quando nós tivermos a aprovação dos outros, quando os outros, a gente esperar que todos entendam o que a gente está fazendo, né? Ou aceitem a maneira como a gente está fazendo, ou está lidando com as coisas, a gente não vai fazer. Diz ali, Jesus era uma pessoa simples, agradável, né? Respeitosa, e mesmo assim ele não era bem-vindo sempre. A palavra dele não era bem aceita sempre. A palavra no sentido do recado, da mensagem, né? Ele foi crucificado, né? Tinha multidões lá defendendo ele, pedindo que ele fosse crucificado. Né? Então, com toda essa carga, né? Com toda essa história de pregar o amor, de pregar a bondade, de pregar o perdão, de pregar a tolerância, a fraternidade, a irmandade, de um ajudar o outro, não era uma unanimidade, não foi protegido. Nós vamos querer isso? Sermos, né? Tem um tapete vermelho quando a gente for chegar, for passar, olha só, né? Então a gente precisa ter essa tranquilidade de sermos fiéis àquilo que a gente acredita. Claro que a gente recomenda sempre que se reveja no que a gente acredita, né? Lá pelas tantas, a gente pode dizer, mas
esses valores aqui que eu tinha antes, eles não estão bem ajustados. Até livros, né? Se a gente pegar essas literaturas da espiritualidade, tem alguns livros de décadas atrás que tem umas coisas que a gente vai dizer, mas como que estão falando isso? Né? A gente sabe que pode soar como discriminação, como outros tipos, né, de mensagens que não sejam bem. Hoje a gente não entende desse jeito, mas eram outras épocas, eram outros contextos, né? São pessoas que escreveram os livros, né, sob influências do seu meio, da sua época. Então, a gente precisa de vez em quando estar revendo, porque a gente vai herdando certas coisas, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, e muita gente leva tempo. E quando a gente tem, estamos num processo de depuração, né, num processo de eliminando os nossos defeitos e aprimorando as nossas qualidades, deixando elas aflorarem. E enquanto a gente não elimina os defeitos todos, a gente ainda tem umas visões meio obscuras, né? Meio manchadas. Então, tem um cheiro estranho, né? Não estou sentindo nada. Não. Covid também te deixou sem isso também? Não parece um perfume, não tem incêndio, só uma coisa não. Então temos alguém aí. Tem uma entidade da Umbanda. Chega a estar irritando a minha garganta. A entidade da Umbanda. Agora eu tô sentindo. Agora eu tô sentindo. A entidade da Umbanda que está dando presença. Mas enfim. Só isso. Está se manifestando. Enquanto a gente ainda tem esses defeitos, eles não nos deixam reconhecer olhar para as coisas, olhar para o mundo, olhar para as coisas de forma neutra. Nós vamos olhar com aquele viés do defeito. À medida que a gente elimina esse defeito, as coisas parecem que mudam, né? O nosso olhar, ele percebe a realidade de outra maneira. Então, o que hoje eu acredito piamente, pode ser que daqui um tempo, depois que eu eliminar 2, 3, 4, 5 defeitos, eu já não vou ter o mesmo, não vou valorizar da mesma maneira, vou ter que rever, né? Vou ter que recolocar essas prioridades, essas verdades nos seus devidos lugares, né? Então não tem nenhum erro nisso, muito pelo contrário, né? Não, mas eu sempre acreditei, eu tenho que agora, o resto da vida, defender aquilo que eu falei, porque senão eu vou estar né, como se eu estivesse me traindo, enfim, ou sendo... Não. A gente está mudando e a gente precisa rever as coisas. Tá? Mas a gente precisa ter essa fidelidade àquilo que a gente acredita, né? Então, muitas vezes nós vamos encontrar resistências, geralmente. Isso que o Francisco falou do pai dele, que era uma pessoa boa, né? É verdade. Ele dizia para nós, mas para que vocês vão ajudar os outros? Né? Vocês estão gastando dinheiro, né? Estão gastando tempo e coisa e tal, ninguém reconhece, ninguém vai agradecer, quem vai ajudar vocês? Né? Muitas vezes se fazer essas perguntas, mas a gente não estava fazendo as coisas, não continua fazendo as coisas, esperando que alguém reconheça, que alguém agradeça ou que alguém faça por nós. A gente está fazendo isso porque a gente acredita que é isso que a gente tem que fazer. Né? Então a gente vai encontrar resistências, a gente vai encontrar pessoas que vão debochar, né? Grandes amigos nossos, né, Francisco, que dizem, vocês continuam, como é que eles falam? Como é que falam? Baixando o santo, né? Vocês vão lá que vai baixar o santo. Então, com uma certa, né, um certo tom de deboche em relação
a espiritualidade. Claro, são pessoas que não conhecem, né? Mas também não querem conhecer, enfim. Até apertar o deles. E aí pedem ajuda, né? Lá pela santa eles pedem ajuda. E Tem uns que me assim, né? Mas se a gente for esperar, né? Não, peraí, a família vai ter que entender. Família? Né? Os amigos mais próximos e coisa e tal. Aí ninguém vai fazer nada. Né? Então, às vezes atitudes que são mais firmes, mais vistas como antipáticas muitas vezes, né, mas que são necessárias para a gente também se preservar, para que a gente coloque alguns limites. Né? Então a gente não precisa da aprovação de todo mundo, a gente precisa fazer aquilo que é o certo, porque é o certo. Né? E seguir, como eu digo, revendo o que é o certo. Né? E se corrigindo, que esse é o nosso processo de evolução. Não sei do texto, né, ou do assunto, alguma coisa, a Luana tinha um questionamento. Não, eu bem fora do assunto. Não tem problema. É que surgiu uma conversa, né, que estava se falando sobre zoofilia, né, e sobre o fato de, em tese, culturalmente, isso ser muito comum no interior do Nordeste, até no interior daqui, que todo homem ele estupra cabras, animais e tal. E eu fiquei meio revoltada com isso, assim. Porque isso é desde criança, não sei, isso me deixou meio revoltada. Daí eu não sei se a minha visão vou explicar a minha visão, daí tu me diz se eu tô errada. Mas que independente da idade que tu tem, se tu não tem essa coisa dentro de ti, tu não vai nem pensar em fazer isso, tu não vai, né? Mesmo uma criança com 10, 12 anos, se ela não tem essa, não sei dizer o que é, se é doença ou o que, dentro de si, ela não vai fazer isso. Ou eu tô errada? Não, mais ou menos. Mais ou menos. Então é o seguinte, Luana. Ou ela pode ser influenciada. Isso é um desvio sexual, tá? Sim. Isso é um desvio sexual. Mas, por exemplo, esse desvio sexual, quem mora em Porto Alegre... Esse termo, Francisco. Na verdade, isso é psiquiatricamente falando é uma doença, mas, né, pra mim é maldade. Não, não é maldade. Não é questão de maldade. Não é questão de maldade. É uma tara. Né? Mas é maldade, tu tá maltratando, tu tá fazendo mal para outro ser, né? Não, o outro ser nem sabe de nada. Não, mas ele tá sentindo, como ele não sabe de nada? Não, esse é o ponto que eu estou tentando dizer. O problema não é o ato em si. O problema é o que a pessoa pensa antes do ato, o que ele é. Sim. Entendeu? Em relação a isso. Entendeu? O problema é que tanto o homem quanto a mulher fazem isso. Sim. Não é só o homem. Que o que surgiu a pauta foi isso, que era muito comum a zoofilia nos interiores. Mas, volta. Antes. Bem antes. Que sociedade a gente vive? Sociedade machista. Ponto. Tá, mas nós vivemos numa sociedade predatória. Olha o que a gente faz com a natureza. Tudo na cabeça, né, predominante, o pensamento predominante da humanidade, que tudo, absolutamente tudo está aqui para nós, para nos servir. E ao contrário. Não é nem o contrário, nós estamos todos integrados, tudo está integrado. O ser humano deveria estar integrado com o animal, com a árvore, com a grama, com a florzinha, com o ar, com a água. Preservado. Né? Sim. O agravante da humanidade é que nós temos aquele negócio do raciocínio, né? Da tomada de decisão, que é do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de raciocínio, né? Que os outros seres viventes, né, no planeta não têm. Pelo menos não tem com a potência que a gente tem. Mas a gente faz isso, a gente acha que tudo está ao nosso dispor. Então, quando tu acha que, e aí tu soma isso com toda uma história construída na sociedade de que
o desejo sexual masculino não pode ser contido, deve ser sempre satisfeito, então tanto faz. Se vai ser um objeto inanimado, se vai ser um animal, se vai ser uma mulher que queiram ou não. Tá? Esse é o pensamento dominante. Então, como que uma criança que cresceu num ambiente em que isso se repete, em que isso é visto como um ato normal, como qualquer outro, se tu vai lá e mata o bicho para comer, vai lá e faz sexo com o animal. Isso é naturalizado, né? É banalizado, não há um filtro de julgamento se isso está correto, se é necessário, se é por aí, se não é. Será que o bicho sofre, será que não sofre, será que não tem outro jeito? Enfim, né? Essas questões elas não chegam a ser questionadas, porque assim, tipo, sempre foi assim, todo mundo faz e parará, parará. Para que esse ser cortasse esse ciclo, ele teria que ter um nível de evolução maior. Talvez, né? Mas tem a ver com o grau evolutivo do ser. Vai acontecer, Sim, por exemplo, se todo mundo pegar... se esbaldar matando bicho para comer carne, não sei o quê, e chegar uma criança ali e dizer, não, eu não quero comer carne, vai acontecer. Já aconteceu, eu conheço. Né? Mas a maioria vai entrar naquilo que ela é criada, do jeito que ela é ensinada, que aquilo é o normal, no sentido de ser comum. É que eu fui mais além nesse meu questionamento, no sentido de que, pegando até estatísticas, casos, por exemplo, na maioria das vezes, quando tu vai numa residência, a polícia, enfim, vai numa residência verificar um caso de maus tratos de animal, se descobre que a mulher também está sofrendo violência doméstica, ou que também está havendo pedofilia com a criança e tal. Daí eu queria saber, porque daí se é julgamento meu, domínio, né? se é julgamento meu achar que uma pessoa que pratica zoofilia, ela também pode muito bem ser um pedófilo. Não necessariamente. Ou se isso é um preconceito meu, um julgamento meu. Não, é um preconceito teu. Eu não sei, eu não tenho fundamentação. Eu tenho fundamentação. Não é. São diferentes tipos de alterações sexuais. Sim. É diferente. Não, eu não digo no sentido daquela pessoa que vê uma situação, que vê um filme e se atrai. Eu digo no sentido daquela pessoa que faz, entendeu? Não, cada coisa é cada coisa, não quer dizer. Porque eu, Luana, particularmente, não teria 3 pés atrás, entendeu? Não tem relação uma coisa com a outra. Eu não sei. Moralmente falando, eu digo eu digo espiritualmente falando, eu não sei também se pode ser falado. Como eu te digo, são desvios sexuais, tá? Mas quando eu falo em desvio, eu não estou falando, pelo amor de Deus, eu não estou falando de homossexualidade. Homossexualidade é outra coisa. Desvio. Né? Não. Tem a ver uma coisa com a outra? Para explicar direitinho para as pessoas entenderem quando eu estou falando disso aí. A homossexualidade é um outro tipo de sexo, é outra coisa. O que eu percebo muito, assim, falando em dados, né, de casos, é que normalmente uma coisa tá ligada à outra. Uma coisa tá sempre junto tá caminhando com a outra. Daí eu fiquei analisando se isso é coincidência, porque inclusive hoje é considerado um alerta, né, falando assim de forma geral, que se o cara está agredindo o animal, é um alerta de que provavelmente está havendo violência doméstica naquela residência. E normalmente eles vão lá verificar e tá. Sim. Não, mas não tem. Mas não tem nada a ver. Não, eu dizer que não. Sim. Não, mas eu estou confirmando com os mentores. Não, só queria saber se era um preconceito meu que eu criei mesmo. Preconceito não tem que ter de coisa nenhuma. Sim. De nada. Mas não ter preconceito significa de qualquer coisa. Sim. Significa apenas uma análise do todo. Que o ser é capaz de coisas incríveis. Agora, violência, no sentido de violência física, né? Sim, ela pode ser preditiva, né? Isso sim, tá? Agora olha aqui, ó. Se eu consigo torturar, maltratar um animal, né? É muito possível que eu consiga fazer isso. Mas aí provém de algo do ser mesmo. Sim. Né? De não ter. Agora, não, pessoal, presta atenção. Vamos aqui, nós estamos aqui. Quantas vezes eu estou caminhando na natureza, eu fico olhando uma árvore, fico olhando um animal, fico olhando a natureza de uma forma, um mato.
Aí tem gente que acha que tudo foi feito para si, para a humanidade. Não. Nós fazemos parte de tudo isso. Isso tudo, essas coisas gigantes, não foi feito para mim, não foi feito para a humanidade. Nós estamos participando do todo. Né? Que ridículo da minha mente achar um troço desse. E agora, existe uma coisa por trás disso. Nós, como a Abby falou, por termos a inteligência, nós temos obrigação de preservar toda a obra divina. Pessoal, por favor, não me chame de bobo, mas se eu estou caminhando na rua, por Deus, eu faço isso. E tem uma formiga passando, eu não mato a formiga, eu tento desviar dela. Agora, se ela entrou no meu jardim, bom, aí muda a coisa. Aí eu tenho que, senão minha casa vai virar um formigueiro. Por sinal, está virando. Está virando, tá? Tem morros. A gente vai ter que, a gente não tem tempo de ver isso aí. Ela tá, estou eu de carro, e passa um dia desse, até há muitos anos, eu sei lá. Há muitos anos eu estava indo de carro para, sei lá, para Sobradinho, sei lá para onde, eu me lembro, estava eu tudo. E tinha uma cobra jararaca atravessando a estrada. Eu ia passar por cima da cobra, por que eu ia fazer isso? Não estava fazendo nada para mim? Hã? Eu não estou fazendo para mim. Eu freiei e deixei ela passar, como tem lá no nosso, lá onde a gente mora, lá no Terra Madre, de vez em quando aparece aquelas baita aranha. Não, tarântula é ligeira. Tarântula é diferente. Tarântula também tem as grandes. Por que eu vou passar por cima do bicho? Não vou. Na casa também tinha uma cobra, só peguei assim e tirei pra lá. Tu te cuida como eu peguei assim e tirei pra lá. Eu peguei assim, depois assim, tirei. Ela era toda colorida assim? Tirei de longe. Uma coral. Tem a coral falsa verdadeira. Tá, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Vou comentar. Tá, vocês que são, desculpa, eu não perguntei quem é que tá novo aqui mesmo? Tu, qual é teu nome? Juliana. Juliana. Juliano, teu? Jair. São vocês dois? Tá, a Micaela, só para explicar agora, eu devia ter feito no início, mas eu disse. A Micaela, você sabe que aqui é a matriz que existem filiais em vários lugares, né? Você sabe disso. Porto Alegre, Viamão, Venâncio, Lajeado, Farroupilha, até São Paulo tem uma filial lá. Em termos de número de pessoas, Venâncio é o maior grupo, deve ter mais de 100 trabalhadores lá. Né? E aqui fica quantos? 70, 80, eu acho. Era na faixa de 80, agora está sendo feito o levantamento de novo. Depois da Covid, depois da epidemia, muita gente... Né? Tem gente às vezes vai para outras cidades, vai embora. Sim, muita gente vai embora. Então, que vocês saibam que a Micaelos não é espírita, pelo amor de Deus. As pessoas se enganam. Vou lá no centro espírita. Não, aqui é holístico. Tá? Sempre que as pessoas chegam para mim e digam, Francisco, o que eu faço para entrar no mundo da espiritualidade? O que eu faço para aprender? Primeira coisa que tu tem que fazer é ler sobre o espiritismo. É óbvio. O espiritismo ele é a base do conhecimento espiritual. É o espiritismo. Ele é o primeiro passo. Tá? Depois as coisas vão partindo para filosofias e estudos mais complexos, mas tu tem que ter uma boa noção do que é o espiritismo para te partir para outras coisas. Né? E uma das coisas depois do espiritismo que é bem complexa é a teosofia. Uma coisa que é espetacular. A teosofia foi apresentada para mim há 33 anos atrás e foi uma coisa que me fez um grande sobressalto em termos de conhecimento, assim, de ocultismo. Para mim, o maior conhecimento que tem no mundo é a teosofia, tá? Que foi trazida para nós por Helena Petrovna Blavatsky no século XIX, bem na época que estava sendo criado o Espiritismo também, que Kardec e sua esposa, Madame Boudet, não foi só Kardec, foi Madame Boudet junto, que a história infelizmente está para esse lado aí. Então foram épocas em que trouxeram para o mundo um conhecimento maravilhoso que as pessoas precisavam se direcionar para isso, porque a humanidade precisa ser cutucada, porque não adianta, não se pensa nunca nisso, não se prepara para isso, não se estuda isso, e tudo precisa de uma forma de tu ver a vida bem diferente, de tu entender o que tu está fazendo na Terra, o que os outros estão fazendo na Terra, o porquê de tudo que está acontecendo. Tá? E o que eu tenho a ver com... Quantas vezes eu me vi me questionando, puxa vida,
Quem sou eu? O que sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o fato de eu estar existindo? Pô, eu sinto que eu estou existindo, né? Eu estou aqui. Para que eu estou aqui? Aí quando tu começa a estudar, quando tu começa a ver a tua história, não só dessa vida como de outras, que eu tenho um pouco de conhecimento de minhas vidas passadas, alguma coisa, eu começo a entender o meu caminho, assim como vocês também têm que entender o caminho de vocês. Tá? E ao mesmo tempo que vocês vão aprendendo as coisas, vocês vão procurar não só agir internamente, porque o nosso mundo é um mundo nosso, o nosso universo. É ali que a gente tem que mexer. Não está fora, as coisas não estão fora, as coisas estão dentro da gente. Estão lá no nosso silêncio, ali. O que tu pensa? O que tu pensa sobre isso, sobre aquilo, sobre a vida, sobre os outros, sobre tudo? Né? Tu busca o conhecimento fora para que tu haja dentro de ti, no teu universo. Para que tu veja quem tu é hoje. Né? O que eu fui, o que eu vou ser, o que eu fui ajudou que eu chegar onde eu estou hoje. E o que eu vou ser vai ser aquilo que eu vou pensar de hoje para diante. Né? Ter um conhecimento além da humanidade. Não, sempre que eu digo isso, não significa melhor ou superior aos outros, não é isso. Mas é um conhecimento sobre o todo, sobre o tudo. Do porquê do tudo e para que o tudo. Né? Quando a gente diz que Deus criou tudo por amor, Ele quis dizer, eu quero dizer, que tem a ver com evolução. Tudo evolui. Nada está parado. Tudo se mexe, por incrível que pareça. Essa cadeira aqui, ela se mexe. Não que ela se mexa assim, mas ela internamente, ela tem átomos, ela tem um monte de coisa aqui, elétrons, prótons, ela não está parada. Essa cadeira aqui é divina. Se tivesse, não estragava. Nós somos uma mistura. Reage. Nós somos uma mistura do mortal e do imortal. O melhor de nós é imortal. O melhor de nós é o eu superior, aquele eu eterno. Que a maioria das pessoas não está com a consciência lá, ali, aqui, aqui. Não está com a consciência do seu eu superior. O que predomina na humanidade, em toda a sua história, e vai predominar durante muito tempo, é o eu inferior. Esse eu inferior tem a ver com o corpo astral e com o mental inferior. O corpo astral, que é o centro das emoções, dos sentimentos, das paixões, que nada mais é do que os nossos defeitos, e o corpo mental inferior, que tem a ver com o nosso pensamento normal, pensamento sem emoção. Pensamento, eu vou fazer tal coisa, eu vou lá em casa fazer aquilo, não sei o que, aí eu vou pegar o carro, eu entro no carro, aí passa o carro na tua frente e fecha, e fica brabo assim, com ódio de cara, aí é o corpo astral. Aí não é o corpo, né? É a mente astral que se mexe, que envolve o ódio, a raiva. Só estou dando um exemplo de coisas, né? E o ser humano, o ser precisa entender que ele tem que destruir esse foco no corpo astral, na mente astral. Ele tem que destruir os seus defeitos para poder permitir que o seu lado verdadeiro divino se manifeste. Cada vez que há uma mudança, como a Ada falou aqui, o nosso nível de consciência do astral vai indo para o mental inferior, mental superior. Aí vai, búdico, nirvana, vai subindo mas precisa de uma evolução que tu és o responsável pela tua felicidade, pela tua paz, pela tua evolução. Somos nós. Ninguém mais pode fazer por vocês. Deus não pode fazer por vocês. Por nós. Ele botou tudo. Ele, quando eu digo ele, não é ele, né, pessoal? Ele e ela, não tem sexo. Não tem como falar uma palavra sem... Né? O Criador. A Criadora. Né? Então, eu tenho que explicar tudo para entender que não, eu já estou masculinizando, não existe isso. Então, no momento que tu sabe que tu é responsável pela tua evolução, que ninguém é responsável pela tua evolução, só tu, que nos é dado várias oportunidades, mesmo que eu não entenda, mas vamos fazer com que aquilo que aconteceu contigo, uma dor, uma situação ruim, possamos aproveitar aquilo para o nosso bem, para a nossa reforma, não por revolta, não por ódio, mas antes pelo contrário, pelo entendimento de tudo. Entender aquele que te faz mal, aquele que te odeia, ou aquele que te fez uma baita de uma sujeira,
Entender tu ter compreensão desse ser que ele não sabe o que faz. Lembre-se de Jesus que ele dizia, eles não sabem o que fazem. Não atirai pernas aos porcos. Francisco, mas tem um princípio fundamental nisso aí, não olhar para fora, né? É olhar para dentro. Então, mesmo quando a gente tem um estímulo que é ruim, que é real, vamos assim dizer, né? A pessoa realmente me fez algo ruim. Se eu olhar para fora, para saber que resposta dar, eu vou estar olhando para coisa ruim. Então, bem ruim. Mas eu tenho que olhar para dentro. O que eu tenho aqui para dar de resposta, né? Aí a gente muda completamente o parâmetro, entende? Então, quando a gente fica sempre, né, como desculpa, como motivo, como justificativa, né? Quantas vezes a gente ouviu falar, né, se o meu marido fosse diferente, se o meu filho não sei o que, se o meu chefe não sei o que lá, se o mundo isso, se não sei, mas não são. Então, ao nosso alcance não está uma varinha de condão para transformar outra pessoa, né? Só está o botãozinho lá dentro pra gente, como nós vamos lidar com o marido que é assim, com o filho que é assado, com o chefe que é não sei o que, com o mundo que é não sei o que lá, né? Então essa é a nossa escolha, o nosso poder está em nós, né? Não é fácil. Trocentos tombos e retomadas de caminhos, né, e de tentativas, enfim, até que a gente vai acertando e outras vezes a gente vai errando ainda, mas não é fácil, mas ainda né, além de ser o único, a única alternativa mesmo que a gente tem, né, é a forma como torna a nossa vida, né, melhor, apesar dos percalços. Os percalços sempre existirão, vão mudar de cara, de lugar, de nome, mas eles vão continuar acontecendo. Tá, isso que a Adri falou é muito importante, pessoal. Quantas vezes a gente ouvia, quantos de nós ouvindo, daqui a pouco a gente dava um bulhão, cai, faz besteira. Não desistam, não se sintam menos, né? Todo mundo cai, todo mundo tem que levantar, não é para desistir. Desistir sim é o erro. É tu pegar, cair 2, 3, 4, 10 vezes e agora não quero mais, rasgue-se, deixa. Não. E às vezes a gente precisa mudar o foco também, né? Às vezes não está dando certo porque a gente está olhando para a coisa errada, né? Vamos mudar um pouco, deixa fluir. Mas eu acho que esse fundamento, assim, pode parecer meio bobinho, assim, tá falando da boca para fora, né? Que vai se igualar ao outro, coisa e tal. Mas isso é muito importante, a gente precisa se dar conta, né? Com o que a gente vai se sintonizar? O que a gente vai, ao que nós vamos dedicar o nosso tempo? Então a gente vê hoje uma sociedade, desculpa, eu estou falando muito em sociedade, mas é porque nós estamos vivendo muito um período, e isso não é só no Brasil, né? Mas falando da nossa situação aqui, a gente está vivendo um período, um momento, em que está todo mundo indo na onda, né? De uma forma muito intensa. A gente tem muita influência das mídias, né? Coisas que vêm de volume de informação, nem sempre de qualidade, nem sempre corretas, mas assim, é um volume que vai nos atropelando. Eu duvido que todo mundo consiga ler e acompanhar todas as coisas que recebe lá nas suas mídias e coisa e tal, né? Certamente a gente não sobra tempo para tudo, né? Então, onde nós vamos colocar o nosso tempo? O que realmente interessa, né? Se a gente for ver, tem
Tem pessoas aí, agora esses dias que a gente ficou até ficou sabendo que virou notícia, né? Que o cara lá que foi assaltado, que roubou relógio de 1 milhão, não sei o que lá. Eu nem sabia que existia. O cara tem não sei quantos milhões de seguidores, né? E Por nada. mostrando, tô indo trabalhar a pé, daí tô indo fazer não sei o que, daí virou um milionário porque não sei quantos seguidores, Ele se fez em cima de uma vila pobre, na verdade. né? É, E sério. mostrando o cotidiano dele, mostrando os vizinhos, fazendo palhaçada. Né? Isso aí. Tá, tudo bem, né? Tem coisas bem piores até do que isso, né? Nenhum problema que ele tenha ficado rico, né? Não roubou de ninguém, não fez, né? A princípio, aparentemente, né? Mas assim, o que acrescenta para quem está seguindo ele? Isso é importante. Aí a gente vê as coisas, o fulaninho lá, que é uma tal de influencer, que é não sei o quê. Enfim, gente, eu não quero ser simplória, reducionista em relação a isso, né? E a gente tem que ter coisas banais na vida, a gente precisa ter diversão, não dá para falar sério o tempo inteiro, não dá para ser profundo o tempo inteiro, a gente precisa ter bobagens. Mas, não só. Mesmo assim, né, tem coisas e coisas. E com o que a gente vai se sintonizar, né? Então, entre pessoas que daqui a pouco estão zoando, que estão, né, fazendo coisas que não são legais, que a gente vê que não são. Piada da desgraça ali. E tem lá não sei quantos milhões de seguidores, a gente precisa ser um desses, né? E garanto que dificilmente a gente vai encontrar milhões de seguidores para alguém que está fazendo caridade, para alguém que está fazendo uma coisa construtiva, né? Até porque a pessoa não costuma se exibir quando faz isso, né? É uma coisa não deveria. Né? Mas assim, isso mostra muito que tipo de pensamento, de sentimento, de emoção nós estamos colocando para vibrar, nós estamos acionando em nós, né? De novo, eu quero dizer, não estou sendo reducionista, mas são sinais, são exemplos, né? E se está vibrando ali, está vibrando aqui também. Está vibrando quando eu me relaciono com a pessoa aqui, não só na mídia. É isso que vai aparecer na nossa conversa, é isso que vai gerar em mim, né? Seja inveja, seja isso, seja aquilo. Então, fiquemos atentos, né? Vamos escolher as coisas. O Padre Francisco, né? Vou voltar ao sogrão aí que tinha tiradas ótimas. Ele dizia para o Francisco, né? O Francisco ficava comprando revista de moto, de não sei o quê, né? De carro, e dizia assim: compra revista de casa, começa a comprar revista de casa para te ficar com vontade de comprar a casa, né? E não com vontade de comprar uma moto, que é uma coisa, tipo, o último, né? O luxinho lá, a última coisa que tu deveria pensar em comprar. E é um pouco isso, né? A gente pode direcionar um pouco para onde a gente quer, né? Ocupar a nossa mente, como a gente quer ocupar o nosso coração. Tá? Tá. Deixa eu falar. Viu, pessoal? Agora, vocês têm que ficar encafifados quando a gente começa a olhar aqueles seres que vieram na Terra falando coisas, sinais lá de cima, toda hora dando sinais, como foi os seres que a gente conversou, que eu falei, que eu mencionei, é porque algo tem, então, né? Alguma coisa existe, alguma coisa é o nosso destino. Quando vem o conhecimento dessas formas, Jesus pelo amor, Krishna, vocês sabem que Krishna, ele existiu há 5.000 anos atrás, Buda 2.700, mais ou menos, e Krishna 5.000. E eles trouxeram mensagens diferentes, mas se vocês observarem o conhecimento, que é semelhante. A quase essência falando é a mesmo. mesma. Hã? A essência eu acredito que seja a mesma. É,
Krishna e Jesus falaram a mesma coisa. Até disseram que Jesus era uma encarnação de Krishna. Eu não sei, mas isso aí também não vem ao caso. Tem uma coisa que muito importante que me vem na mente seguido. Não é o nome da pessoa, olha só que coisa interessante, ó. Não é o nome da pessoa que faz. O importante é o que é feito. O que importa lá se foi José, Jesus, Maria, João, Josefina? O que importa? Importa é que a gente tem que fazer aquilo que Deus determina que seja feito, que é o que tem que ser feito, né? Então muitas pessoas se atêm a nomes, né? Não interessa se fulano, ciclano, beltrano, interessa é que a obra tem que ser feita. Isto é o importante, né? Se eu começo a botar meu nome na história, é porque eu estou pensando mais em mim do que na obra. Eu estou querendo projetar o meu nome, não a obra. Porque todos nós, não interessando o nome nem nada, esqueçam isso, que inclusive nem existe, né? Francisco, esse corpo aqui em mim é um espírito que já vem de muitas vidas, assim como vocês, a mesma coisa. É um nome que foi dado naquele momento X, mas não existe. Até eu me lembro quando a mentora da Ada incorporou nela, muitas vezes eu e a Ada tivemos experiências, né, ligadas à espiritualidade, mesmo antes, quando eu estava, quando a gente não estava junto, eu tive várias experiências paranormais, digamos assim, com o espírito se manifestando. E eu me lembro que a mentora dela se manifestou e disse: quem somos nós? Viemos numa vida, noutra vida, fulano, ciclano, beltrano. O que nós somos disso tudo? Nós somos o que a gente aprendeu, o que a gente evoluiu, o que a gente... Né? Até eu estava lendo um dos livros, eu estou relendo livros que eu li há 30 anos atrás, ou mais, que fala que o ser, chega um momento da evolução dele que ele tem, conforme ele evolui, tem um tom. Eu não entendi muito bem aquilo, porque aquilo a gente aqui na Terra não vai entender. Eu não tenho o meu nome, fulano, não, é um tipo de um som, algo assim, que sou eu ali. Uma coisa assim, eu não sei se eu estou falando certo. Uma vibração X, que quando eu evoluo, eu mudo a vibração e mudo o nome daquela, se eu poderia chamar de nome, né? Então eu sou aquele ser cósmico. Ai, que bonitinho. Bonitinho, eu sou, tu é ou todo mundo é? Todo mundo é, eu gostei da... Isso é que nem aquela questão de o ser não tem sexo, mas existe uma personalidade que puxa pro feminino ou masculino, não tem esse negócio assim? Digamos que sim. Para aquilo que a gente aqui separa como feminino e masculino. Exato. Pois aí tu fica pensando, pois é, eu também... Porque... Que na real, na verdade, na real não. Agora... Porque aqui a gente tem mania de dizer, né, que tal característica é feminina mesmo. Quem? É tudo muito nominado, né? É isso. Agora, eu sinto dizer aos homens, peço desculpa aos homens que estão aqui, eu também sou homem, a mulher, em termos de cultura, é superior a nós. Muito superior. Estou falando em termos da cultura machista, entendeu? Que é uma cultura que existe no planeta Terra. Não é uma cultura que existe em outros planetas. Pode até ter. A própria história da Terra, existiram civilizações, muito poucas civilizações, que quem predominava era a mulher. Matriarcal. Matriarcal. Eu estudei isso uma época que eu não consigo me lembrar qual era a raça. Eu não sei também, mas que foi muito anterior. E que dizem que foi uma das melhores civilizações que existiu. Que na realidade, então, o que eu quero dizer? Tão bom que tem que acabar. O que eu vejo? Eu falei isso, riram da minha cara. Eu como pediatra, eu vejo o quê? Olha aqui, ó. Eu vejo como pediatra o quê? Sempre a mãe traz a criança. Às vezes é o pai. Aí o pai diz pra mim sempre a mesma coisa. Eu não sei bem o que ela tem. A minha mulher que sabe. Nossa, não tá Qual é o remédio para dar? Eu não sei muito bem, a minha mulher que sabe. Mas eu vou ligar para ela para perguntar. Sempre é a mesma coisa, é a mesma atitude do homem. Aí eu fico na rua passando. Na verdade, isso nem é engraçado, isso é vergonhoso, né? Mas é assim, a cultura. O cara devia ficar com vergonha, né? Não aprendeu sobre a cultura ainda? Não, eu sei, mas. Aí tu vê na rua o quê? A mulher abraçada no nenê, pobre ali ou não, ou classe isso, classe aquilo, ela está ali. Tá? Eu não estou falando que não existem pais, que não existam pais que tenham criado filho, claro que tem. Mas é muito, muito raro. Entendeu? Então faz parte dessa cultura nossa.
da humanidade. Voltando no que eu perguntei para ela no início. Vivemos numa sociedade machista. Entendeu? Inclusive, pessoal, e isso olha até só. o conceito inibe a pessoa. Certamente existem muitos pais, muitos homens que gostariam de ter uma atitude mais afetuosa, mais carinhosa, mais cuidadosa, mais zelosa com o seu filho e que ficam com vergonha porque vão ser chamados disso e daquilo, de mulherzinha, de não sei o que, de pá. E outra coisa, a nossa história, Einstein, por exemplo, todo mundo conhece Einstein, né? O cara friou, não sei o quê. Você sabia que teve uma mulher que na mesma época de Einstein eles se conheciam e ela fez mais coisa que Einstein? Quem é que os Estados Unidos foi para a Lua, certo? Se é que foi, eu não estou aqui criticando se foi ou não foi. Vamos considerar que os Estados Unidos foi para a Lua em 1900, eu era criança, eu me lembro disso. Foi por causa de quem que os Estados Unidos foi à Lua? Foi por causa de quem? Foi uma mulher. Não, uma não. Foram 3 mulheres negras, 3 mulheres negras, uma engenheira, outra física, outra não sei o quê. O astronauta, quando entrou na espaçonave e foi acionar o botãozinho lá para ligar, ele ficaram em dúvida, ele disse, se a fulana disser que está certo, eu vou. E ela disse que estava e ele foi. Vocês ouviram falar nessas 3 mulheres? Só porque agora pintou um filme que me mostrou. Cara, que humanidade que a gente vive, pessoal. Dizem que eles escolhem nesses momentos para, por exemplo, o cara que vai ser o representante, eles escolhem uma figura que represente algo, não sei o quê, mas que não necessariamente é o cara que deveria estar ali, né? Que se a gente fosse... O próprio Jesus não é seria uma dessas mulheres e não... Jesus não é o que mostram para nós, um cara boa pinta, lindo, maravilhoso, de barbinha, com cabelo, não é isso. Até porque naquela época a raça nem era assim, Não, era palestino, ele não interessa, é aí que está o ponto. É que nem aquela história quando... Mas pintaram como ele seria aceito, né? Alguém delata que houve um roubo, não sei o quê. Às vezes investigar o roubo, quem que delatou? Mas não interessa quem delatou, interessa quem aconteceu o roubo. Então isso é a mesma história, né? Tu não pode personalizar, personificar, o que importa é que o mundo físico é assim, é uma ilusão total, reforçada constantemente de que aquilo é a verdade, né? Porque tu repete. Então, aí vocês vão pensar assim, de novo eles estão falando que as mulheres, que isso, que aquilo. A gente vai continuar falando? Sim. Porque ainda precisa falar. Né? A gente vai continuar falando sobre o amor, porque precisa falar. No YouTube, pessoal, existem várias Ivan Lima, né? Sim, e mais aquele projeciologista, não dele, esqueci agora, eu falei a última reunião com vocês que ele é projeciologista, que faz a viagem astral. Esqueci o nome dele agora. Wagner Borges. Claro que, pessoal, é o seguinte, né? Tudo que eu vejo, quando me interessa o assunto, eu pergunto para os mentores se está certo ou errado. Eu não vou assim, entende? Eu pergunto antes. Isso é muito importante a gente saber, porque a gente vai entrando... Não impede que a gente busque, né, informações. Mas o Ivan Lima, que é um cara que fala muito sobre... Ele tem aquele programa que fala sobre tudo que é desconhecido, que é extraordinário, blá, blá. Então, ele tem o cabelo branco, bigode branco. Ele tem vários assuntos. Vários assuntos que aparecem ali no YouTube. História. Desconhecido. Aí daqui a pouco ele foi entrevistado e ele falou uma coisa extraordinária. Ele foi entrevistado, ele foi num podcast, sei lá onde, não sei nem onde. Então ele falou que um dia, num dos programas, ele falou sobre as bruxas, uma bruxa lá. Mas não uma bruxa do bem, uma bruxa do mal. Que eu quero que vocês entendam o seguinte, tudo existe o bem e o mal, né? A bruxaria, o termo bruxaria não é para o mal, é que a gente é condicionado a achar que é. A bruxaria vem daquelas que têm a sabedoria, né? A bruxa que deu a maçã envenenada para... Aí ele falou sobre uma bruxa do mal lá no programa dele, que foi, sei lá o quê. Ele foi para casa e a bruxa se manifestou lá na casa dele. Ele foi dormir, falando da vida normal dele. E o cara que estava entrevistando dele ficou apavorado. Mas tu está me deixando nervoso aqui. Não, cara, mas é uma realidade. Aí ele contou que ele estava deitado, ele sentiu a presença aqui, aí ele sentiu que a mesa, isso aconteceu, aquilo.
Né? Aí o Ivan Lima dizendo que a primeira coisa que ele fez foi rezar, né? Quer dizer, pessoal, usou as ferramentas que ele tinha. Vou invocar. só para explicar para vocês que a reza é um ritual, tá? Não existe. Tá, mas ele não tinha os mentores Ele para não chamar tinha ele. os mentores Ele invocou Deus através do A ritual reza é um dele. ritual. Claro, isso aí. Acontece que não é a reza que Eu também vocês têm que ia rezar, ouvir. Deixa eu falar aqui, uma coisa importante. Não é a reza que é o ritual, é a força do que ele quer. Exatamente. Ele pode dizer, mas está pensando em ajuda, pelo amor de Deus, vem alguém me ajudar aqui. Entende? A reza não vai fazer diferença nenhuma. Ela não é errada, mas ela é ritual, tanto faz. A força que colocou. Mas foi um ritual que acionou nele aquilo que Sim. ele. Mas A forma dele se comunicar com o além. Aí ele chegou e disse uma coisa impressionante, que eu achei bonito. Ele disse, cara, nós vivemos num mundo totalmente, tudo que nós estamos vendo é uma ilusão. Aqui, essa pele, esse corpo. Aí ele começou a falar coisas incríveis, que eu acho bacana, que a gente fala. Eu estou habitando esse corpo, eu uso esse corpo sem eu mesmo, ele é apenas um monte de carne, um monte de vida vegetativa. Vegetativa porque não tem inteligência nesse sentido. Né? Nós é que damos a sensação para o corpo, nós é que damos tudo que a gente está vendo, a expressão, o amor, o comportamento, o ódio, a raiva, etc. É o espírito que está usando o corpo físico. Né? E aí eu sempre almoço com os amigos meus, lá de casa. Sim, o que eu vou fazer? Eu já estou velho, tenho que começar a ter contato com os mais coroas. E eles têm os conceitos, eu não digo coisas para eles, né? Eu fico quieto. Esses anos todos que a gente está ali, não tenho quase 80. Né? Aí, um dia desse, não sei o que houve comigo, eu fiquei indignado e cheguei e vem cá, cara, tu acredita em... eu falei sobre aquele lance de que eu não sei por que chegamos nesse ponto. Ele acreditava que Maria era virgem. Eu digo, tá, mas e qual é o problema de Maria ser ou não ser virgem? Ela não sendo virgem, ela vai deixar de ser divina, digamos assim? Não sei o que, porque é o machismo, cara. Mas, cara, eu sinto te dizer, mas Maria teve relação com José, não tem problema nenhum. Jesus casou com Maria Madalena não era prostituta. A igreja que inventou essa, porque a igreja tem medo da mulher, a igreja tem medo da mulher, por isso que não tem padre e padra, entendeu? Padre e padra não tem, tá? Porque eles têm medo. Ia rolar uma rebelião, certo? Estou chutando aqui. Ia rolar uma rebelião, certo? Então ter uma revolução. eles têm que manter esse masculinismo aí, sei lá, que também não é bem assim, que eu não vou tocar no assunto, que envolve outras coisas que eu acho que eu não posso tocar. Não. Tá, que eu li sobre. Tá. Existe, eu não estou falando nada de errado, não estou falando. Tá. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que, inclusive, Jesus nem nasceu no dia 24, 25. Não nasceu no dia 25. Está comemorando um dia errado. Você não. É uma ilusão desgraçada. Eu não ligo para isso. Para mim, tanto faz o dia que ele nasceu. Porque não me interessa o dia que Está ele me nasceu. trazendo muita desilusão. Eu adoro Natal, eu sou um cara que adora Natal, adoro Papai Noel, eu acredito que ele existe. Ele está lá em Gramado, lá, eu adoro Gramado, Natal Luz, eu acho maravilhoso. Mas tu vai na Palestina, Falando franciscano na igreja, me lembrei que agora na vida batizada da Manu, né? Era batizada dela, a única que ia ser batizada, mas ela pegava a mão da gente, vamos passear lá fora, passear lá. a minha estava entendendo o que estava acontecendo. Então, pessoal, o que eu estava falando antes? Eu até não desnortei. Ela estava mais sensata que vocês, né? Tu vai lá na Palestina, lá em Jerusalém, lá, eles dizem, não foi dia 25 de dezembro, nós sabemos a data que foi, ele disse lá, acho que foi, não me lembro agora, ele disse a data. Mas tu faz, entendeu? De novo eu estou falando, o que importa é a mensagem dele. O que importa é a mensagem do cara, não importa mais nada. Nem que seja Jesus, não importa. Entende? Então esse é o ponto crucial de tudo. Para vocês verem como a gente vive num mundo de uma ilusão incrível. E aí, o Ivan Lima falando,
que nosso corpo, tudo é energia, tudo pode se modificar. Milagres, são poderes mentais e paranormais que fazem a transformação da física. Tanto que a gente tem órgãos que regeneram. Tanto que tem órgãos que se regeneram. Sim. Então pessoal, tem que ter alguma coisa. Tem o espiritismo, tem o budismo, e aí vai. Tem os Vedas, né? Krishna, vocês sabem que ele se baseava nos Vedas, que é uma escritura antiga hindu, né? E a Índia mesmo tem milhares de religiões, milhares, não é 10, 15, 200, não, são milhares de religiões. E aí vai tudo mostrando para nós a evolução, mostrando o amor, mostrando o amor de Deus. Então, nós temos que parar porque está ficando tarde e a gente tem que acordar cedo, pelo menos eu. Mas a ideia dele vai acordar mesmo. Não, amanhã eu tô de folga. Aposentar deve ter sido. Não, eu trabalhei domingo, Francisco. Tá bom, te dou essa chance. Só um recadinho que pediu para dar. Em relação às rifas, pessoal, a gente tem rifas aqui, tá? E temos também uma listinha para alguma coisa, se alguém quiser doar para uma cesta de produtos de higiene corporal. Tem uma listinha lá na salinha. Para que é isso mesmo? Uma rifinha. Não, para higiene. A higiene dos prêmios. Das pessoas? É que um dos prêmios é uma cesta de produtos Um higiênicos. dos prêmios, Tá, uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Para quando é? Para quando? É para agora, dia. É até o dia 7. Até dia 7 de julho. Tá, e aquelas cestas para dar para os pobres continuam acontecendo? Sim. Sim, ainda tem, a gente está arrecadando. Ainda não tem. Alimentos e roupas, Ótimo. né? Agora do inverno. Isso é importante, pessoal. Fica essa pessoa uma amiga, nós Vou ver aqui. continuamos. Hã? Eu tirei muita coisa nova. Isso não tem nada. Francisco, tu não vai doar umas coisas, se quer comprar umas Querida, não quer dar umas. Semana retrasada passada eu dei 6 jaquetas. É que as vendedoras de Santa Cruz, de Porto Alegre, dizem que eu digo que não cabe mais no guarda-roupa, elas dizem dá. Então eu estou fazendo o que elas pedem. Né? Tá. Pessoal, espero que tenham gostado, venham sempre, viu? Perguntem, estudem, tá? Já que os outros não estão fazendo, os antigos aqui, depois eu fiz novos. Quem é que está lendo? Nós? Não, perguntando. Eu quero ver levantando. Olha o exemplo que tem que dar para os novos aqui. Ó. Próximo grupo de estudos presencial, a gente quer aquele, como é que chamava quando a gente estava no colégio? Ficha de leitura. Resumo com o glossário ali. Só não vale pegar o resumo no Google. A primeira coisa que tem que estudar é o livro dos Espíritos, tá? Comece, quem não leu, comece pelo capítulo número 1, porque a introdução é meio chatinha, quer ler depois ler, mas é o capítulo número 1. O próximo Que a primeira pergunta é... Qual é a primeira pergunta do livro dos Espíritos? O que é? Oh, esse é meu aluno. E a segunda? A segunda. O que é Deus? O que é, viu? Não é quem é, o que é. A causa de todas as coisas. Quando eu li o livro do Espírito, eu li toda aquela coisa primeiro, para depois chegar lá. E eu achei mais interessante começar a deixar aquela parte para dizer isso. É o que eu sempre digo. E qual é a segunda pergunta? Não sei. Nem eu, não me lembro. Nem eu. Eu pensava primeiro que a gente sabe.